Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso primeiro evento do programa Carreiras Real, certo? Eu sou a professora Rose, né, coordeno a área de estágio e carreira da Unicet. Acho que alguns me conhecem, né? Passo muito pelas salas de aula, pelos corredores, a gente se encontra, muito saudade, né? Dos nossos corredores, de estar todo mundo junto e misturado, mas nesse momento a gente não pode. Espero que todos estejam bem em casa, com seus familiares. E eu vou colocar aqui um slide bem rapidinho, explicar um pouquinho do que é essa proposta da gente, né, do que é o evento. Quando aparecer aí, Luciana, me dá só um toquezinho que está tudo ok. Apareceu, só precisa pôr a apresentação. Certo. Pronto, tá? Apresentação? Não, né? Não. E agora? Não. Agora foi. Agora não. Vai lá, agora sim. Agora foi. Pronto, pessoal. Então, aí o programa Carreiras na Real, como é que surgiu, né? Eu acho que nós estamos sofrendo por estar todo mundo aí distante um do outro, sem poder abraçar, todo mundo em isolamento social. E aí eu vendo o LinkedIn, vendo um monte de eventos, um monte de live, um monte de coisa bacana também que está acontecendo. Eu acho que nós vamos sair muito melhores, né, dessa crise, e muito mais capacitados. Na verdade, só não vai sair mais capacitado quem não quer, né? Porque a gente está tendo aí diversas oportunidades de ter curso, de ter lives, de ter conteúdo. E aí eu pensei, né? Por que não trazer e fazer um programa de extensão, né? Para ir para a nossa plataforma. E aí surgiu Carreiras na Real. Vai ser uma série, nós vamos ter uma série de encontros virtuais, né, para bater papo sobre mercado, sobre negócios, né, sobre empreendedorismo. Na verdade, a ideia é debater temas importantes para esse cenário e também para o desenvolvimento da carreira de vocês. Sempre vai acontecer nessa sala, tá? E aí tem um atrativo também a mais, fora o conhecimento, vale a atividade complementar, 2 horas de atividade complementar. O evento de hoje, né, não podia ser melhor, a gente resolveu fazer um início com prata da casa, né? Nós estamos, vocês viram aí, quem entrou aí mais cedo, 10 minutinhos antes, a gente estava aqui batendo papo com o João Inácio e o Paulo, né, sobre os tempos de faculdade, sobre os tempos de Unicet, sobre os tempos ainda de Facete, né? Facete, é isso, João. E aí quando eu comecei a pensar, acompanho a trajetória dos meninos, né, sou extremamente orgulhosa pela trajetória deles, e aí resolvi fazer o convite, né? Eles toparam, aceitaram na hora e convidei, né, para ser a host, né, a host desse evento, que é quem vai conduzir esse evento, a professora e amiga Luciana Freire, né, que vai aí estar conduzindo junto com os meninos esse evento. E aí quero mostrar para vocês, né, em primeira mão, o nosso próximo evento, que aí vai ser o pessoal aí do jornalismo, o pessoal que gosta de futebol, de esporte, jornalismo esportivo em tempos de convergência. E aí vai ter o Jussier Cunha, que é o jornalista, coordenador, apresentador e comentarista do Futebolês, a Mari Rios, repórter, e o Ítalo Falcão, que é nosso aluno, também repórter. Então, aí, em primeira mão para vocês, na terça-feira, já agendem, 5 horas da tarde, o nosso próximo evento, certo? Pessoal, a minha equipe, né, eles estão aí espalhados aí no meio dos participantes, a qual eu quero agradecer aos 3, ao Lucas, a Amanda e a Vitória,
Eles estão aí ajudando, sabe aquele auditório que fica o pessoal, né, olhando os participantes, pegando perguntas, organizando tudo? Pois está aí, eles estão aí no meio, ajudando a gente, estão trabalhando incansavelmente. Hoje o Lucas disse assim, Rose, eu não sabia que dava tanto trabalho. Eu disse, mas é um trabalho extremamente gostoso. O Lucas é quem está à frente desse próximo evento aí de jornalismo esportivo em tempos de convergência. E aí, pessoal, vamos aproveitar, né? A Luciana, eu vou passar a palavra para a Luciana, ela conduziu o evento, joia. E aí ela vai explicar a dinâmica e apresentar. Joãozinho, Paulo, valeu. Estamos aqui acompanhando o evento. Joia? Valeu. Beijo grande em vocês e vamos aproveitar. A todos, né, uma boa tarde. É um grande prazer estar aqui. O convite, quando a Rose fez, né, de imediato eu topei. E aí, quando ela falou dos 2 alunos, né, aí foi que eu fiquei feliz, porque eu já vinha acompanhando o Paulo lá na Marizia, e quando ele apareceu na Marizia, na verdade, já foi uma grande alegria. De imediato, coloquei uma mensagem para ele, né? Ficava muito feliz dele estar lá. E o João, na verdade, ele é um aluno que tem um cantinho especial no meu coração, ele não lembra, né? Mas eu me lembro demais, na época que ele foi meu aluno, era meio carrancudo, era uma professora meio trona, né? E aí ele olhou um dia para mim, no meio da sala, e disse, ô, tia Lu, né? E aí eu dei um sorriso, e aí ele foi a primeira vez que eu lhe vi sorrindo, né? Então aquilo foi uma coisa que me marcou, já tem muitos anos, né? Já se passaram, que ele disse, 10 anos que ele se formou, mas tem aí todo esse carinho da gente estar aqui de novo junto, né? De uma outra forma, uma outra perspectiva, né? Falando igual de pares, pessoas que estão no mercado e que vem muito a calhar a temática, porque a Rose traz, né? Varejo em tempos de crise. E a escolha dela em relação a essa história do varejo em tempos de crise, para mim, foi muito interessante ela puxar 2 segmentos bem distintos, né? Um que a gente está lá no segmento de bebidas, e que esse segmento de bebidas, na verdade, hoje, teoricamente, né, com as pessoas mais deprimidas dentro de casa, né, pensa-se que há um faturamento maior dentro desse setor, e um outro setor, na verdade, que é o setor de vestuário, de moda, que talvez passe por uma situação assim, mais delicada e que precise de maior nível de inovação, de pensar em estratégias bem emergentes, porque as pessoas estão dentro de casa e a moda, geralmente, a gente compra para mostrar ao outro quem eu sou, né? Para trazer, de alguma forma, essa posição ou trazer esse status para as pessoas. Então, assim, imagine quão difícil é, né, pensar em estratégias nesse setor. Uma outra coisa que acho muito interessante, né, porque a gente está terminando convivendo com uma coisa que foi um elemento coringa em termos de cenários. A gente jamais imaginou, ainda que houvesse na China em dezembro, né, que isso fosse nos pegar da forma como aqui chegou, né? Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente debater, porque como a gente está trabalhando muito com estratégia emergente, então vocês vão ver, e eles também vão relatar um pouco sobre isso, como você se reordena dentro desse espaço em um tempo muito curto. Né? Não é aquela história de você, vamos planejar como é que vai ser daqui a 2 ou 3 meses. Eu tenho que planejar todo dia, é o dia de amanhã. Né? Então, todo dia eu tenho lá, vamos dizer, um leão para matar, porque no final, né, eu até estava olhando no LinkedIn e a Heineken saiu como uma das, no LinkedIn, não, no Instagram, né, ela tá como uma das empresas que diz que não vai demitir durante a pandemia. Né? Ela anunciou que não fará demissões em 2020 devido à Covid. A companhia emprega hoje 85 mil pessoas no mundo, sendo 13 mil no Brasil. Então, assim, isso realmente é um grande desafio quando a gente fala em termos de mercado. E aí, né, essa temática, o João, né, foi nosso aluno, como ele disse, em 2009, saiu da nossa instituição,
né? Ele teve uma carreira dentro da Coca-Cola, né? Passou 7 anos e 4 meses na Solar, depois foi para São Paulo, assumiu a área de vendas da Heineken, não foi isso, João? E agora é executivo regional de vendas, né? E o Paulo, na verdade, que é o nosso outro debatedor, ele tem uma história nessa área de vendas, me lembro demais do Paulo, né, na faculdade, na época que ele estava na Jequiti, né? Depois ele foi lá para a Randara, quando a Randara fazia muito sucesso, ele estava lá. Em seguida, vi o Paulo também, né, nesse mercado de móveis pré-fabricados, pré-moldados. Passou aí um período bem extenso, fazendo o nome da Todeskine, né, como gerente regional, a princípio Norte e Nordeste. Depois foi como gerente de expansão e franquias, né, e atualmente está como diretor comercial da Marisia, né? Então, assim, são grandes empresas, né? Claro que cada uma no seu segmento, no seu ramo, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco dessas experiências que eles estão vivenciando. Mas antes de ceder a palavra para eles, eu queria fazer algumas ponderações e dar algumas informações que são importantes. Primeiro que todos os microfones das pessoas que estão assistindo, eles ficarão mudos para uma melhor escuta das apresentações e evitar, na realidade, alguns tipos de interferências. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer, peço que vocês façam lá no chat. A gente vai estar aqui acompanhando as perguntas no chat, né? E elas serão respondidas a partir das 18h20, né? O João vai iniciar a fala dele agora às 17h20, ele vai ter aproximadamente 20 minutos para falar. Em seguida, o Paulo vai falar um pouco da experiência dele, terá mais 30 minutos, e aí a gente abre para as perguntas e para o bate-papo, que eu acho que esse é um momento, de fato, de trocas, para a gente imaginar, eles vão falar um pouco das experiências individuais, e eu sempre digo a todo mundo, legal da experiência pessoal é que aquilo fica registrado, monta lá no teu mapa, porque alguma hora tu vai precisar daquela ideia. E aí tu vai poder reformular aquela ideia para dentro da tua realidade, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, podemos... Oi, Rose. Deixa eu só fazer uma informação importante, tá? Que estão me perguntando aqui no chat. Sobre a lista de frequência, né? Como é que vai funcionar o nosso evento, tá? Mais ou menos 18h20, certo? Os nossos estagiários, a nossa equipe, tá? Ela vai disponibilizar aí no chat para vocês um Google Forms. Nesse Google Forms, vocês vão preencher as informações, tá? E vão também, pessoal, e aí é muito importante para a gente quer que esse evento seja bem bacana, e toda semana nós tenhamos alguns outros temas, certo? Aí tem um campo lá de sugestões, para vocês também darem sugestões para a gente. Então, 18h20, esse formulário vai ficar até o final do evento, e até às 19 horas, para vocês preencherem o Google Forms, e é daí, junto com a equipe está aí acompanhando a participação de vocês, é que vai gerar atividade complementar, tá bom? Obrigada, Luciana. Pode continuar. Isso aí. E aí uma coisa legal, né? Que a Rose, na realidade, ela adora esse processo de cocriação de valor. Então, quando ela diz, olha, dê a sua opinião, vamos construir junto e tal, né? Não é da boca para fora, né, Rose? Então, assim, a gente está nessa busca, de fato, dessa cocriação de valor. Então, Joãozinho, você vê, né? Embora, né, seja João Inácio, né? Vamos lá com o Joãozinho mesmo, que é o do coração, né? De forma muito carinhosa. Você dá a palavra, né? Você vai ter 20 minutos, e quando estiver perto, na realidade, eu te aviso, certo? Tá bom. Então, já que é Joãozinho, é tia Lu, né? Voltar aqui às origens. Pessoal, boa tarde. Eu sou o João Inácio Soares Rabelo. Eu vou contar um pouco da minha história, até como eu cheguei aqui, né? Hoje eu moro em São Paulo há 4 anos e 4 meses. Estou aqui, sinto saudade da minha terrinha,
mas não penso em voltar. Vou explicar para vocês. Eu comecei a minha carreira por conta do meu pai, né? Que meu pai ele tem uma empresa de material médico hospitalar. Eu queria ser professor de história, mas ele falou, não, você tem uma empresa e tal, não sei o que, você tem que fazer administração. Fui lá fazer administração. E aí me encontrei, né? Eu sempre fui muito ativo, proativo, agitado. A Luciana e a Rose que me confirmem isso em sala de aula. E comecei a faculdade de administração, me achei no curso. E no meio do curso, mais para o final do curso, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para fora de um curso. A gente foi fazer um curso de tendências do mercado europeu latino-americano. Com a Rose, com o professor Bosco. E ali a gente passou, acho que no curso, uns 15 dias e eu fiquei mais 7 pela Europa. E aí eu fiquei à deriva, né? Por mim. E aquilo me deu um estalar. Você tem que mudar. Você tem que... Eu lembro bem eu estava numa situação, a gente estava numa cidade na Europa e a gente estava no ônibus. E aí aconteceu uma situação que eu tive que desenrolar e ali eu pensei, cara, eu preciso me desenvolver. Voltei da viagem, falei pro meu pai, olha, eu quero sair. Quase mato meu pai de tristeza. Saí, entrei na Coca-Cola, passei 7 anos e 4 meses. Passei por grande parte das áreas envolvidas à administração. Passei pelo área de preços, área de trade market, fui para o comercial. Eu estava no trade market quando surgiu a oportunidade de ir para o comercial, assumir o que a gente chamava lá de supervisão de vendas. Então, seria um supervisor de vendas. O meu chefe, que se tornou meu chefe, Carlos Romero, ele me convidou, eu falei assim, Romero, eu não sei vender, nunca vendi uma tampa. Ele falou, João, vem comigo que eu vou te ensinar. E fui, passei 2 anos, 1 ano e 8 meses como supervisor de vendas e vim para São Paulo. Entrei na Heineken como executivo regional de vendas, cuidando da área que eu estou hoje, que é de São Paulo Metrópole. E com 1 ano e 7 meses no cargo, fui promovido a gerente de vendas na minha mesma área que eu cuido de São Paulo Metrópole. Pego a Grande São Paulo, ABC Paulista, Jundiaí e ali a parte de Guarulhos, Arujá, para quem conhece a região. Estou há 4 anos na Heineken, já passei por alguns momentos bem distintos. Agora, falando de mercado, quando eu cheguei aqui, a gente tinha uma certa dificuldade de introduzir o produto no mercado, porque era muito amarga, era uma cerveja muito cara. Naquela época já custava, sei lá, uma garrafa de 600 ml da Heineken já custava R$12 aqui. Então era muito caro, era muito amarga, o pessoal só queria tomar marca XYZ. E de 2 anos que eu estava aqui, eu acho que estourou. A gente está vivendo uma situação que, em canto nenhum da companhia no mundo, a gente vive, né? Crescimento em cima de crescimento e a gente não sabia como mensurar a demanda dos nossos produtos. Então, eu peguei uma parte que a gente era o patinho feio, ninguém queria comprar, ninguém queria tomar, porque é amarga, porque é ruim, porque não é aquilo que é comum para o paladar brasileiro. E foi um tempo muito grande de provação da minha carreira, porque eu vim de Fortaleza acelerado, né? Sempre acelerado, sempre falando muito, sempre disposto. Quando eu cheguei, eu passei um longo período de atingimento de objetivos. Eu passei, que eu me lembro, mais de 6 meses sem a gente bater meta. E um cara que é comercial, que não bate meta, é mesmo que matar, né? É mesmo que tirar o coração. E eu passei uns 6 meses sem bater meta. Eu recém-contratado, a minha antiga cultura era o seguinte, não tem como não bater meta, você tem que bater meta. E agora eu estava
eu lembro de ter uma conversa com o meu regional na época, de apreensão, né? Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi, eu estava aqui porque realmente consegui resultados que chamaram a atenção. Eu fui descoberto pela Heineken num processo que se chama SETA, dentro do sistema Coca-Cola. Então, eu fui descoberto como de um high potential, né? Eu tinha um alto potencial. E aquilo tudo estava se desfazendo pelo período que eu estava passando aqui. Recém-chegado, um nordestino em São Paulo, não estava batendo meta, eu tinha que me provar. Como eu ia me provar que aquela escolha era certa? E aí eu tive que parar, tive que respirar, tive que abrir o leque, tive que ampliar minha visão para saber onde que eu podia tirar o melhor, já que o mercado não estava vindo. E aí são coisas que eu digo até para o meu time, que aquilo que depende de você, você tem que entregar 200%, 300% acima. Uma demanda interna, um relatório, um prazo, aquilo você tem que entregar o quanto antes. Até para você, se você é um analista hoje, eu já fui analista. Nunca deixei de ser, na verdade. Se você vai dar uma informação para o seu chefe, ele precisa de um tempo para ver aquela informação, conferir se ele precisa de algo mais, se ele precisa de informação complementar aquilo que ele pensou no início. Então, quando isso depende de você, você tem que dar o seu melhor, né? E eu falo isso pro meu time, dê o seu melhor. Aquilo que não depende da gente hoje, o que é que não depende da gente? É o mercado, né? A gente pode ter o melhor produto, a gente pode ter a melhor equipe de venda, a gente pode ter o melhor relacionamento, o melhor pós-venda, mas se o mercado não entender, não comprar aqueles benefícios, você não vai sair do canto. E aquilo foi importante para mim porque eu estava no auge e vim para, usando agora um dialeto sufístico, né? Eu estava na crista, na onda e fui para a vala. E aquilo me fortaleceu como profissional e graças a Deus eu fui promovido, virei gerente de vendas na maior capital do Brasil, no maior mercado cervejeiro da América Latina. Hoje, a Heineken ela é a maior operação da Heineken no mundo, global. Somos maiores que os Estados Unidos, somos maiores que o México, somos maiores do que a própria Holanda, né? Então, eu cuido como eu já falei, eu cuido da área de São Paulo. Então, quem conhece São Paulo, aqui, aquela área de Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, aquilo tudo é meu, é sobre a minha gestão. E volta e meia, eu tenho recebido aqui visita de pessoas estrangeiras, que vêm da Heineken para entender, que vêm da Heineken da Holanda, do México. A última visita que eu recebi foi do México, para entender o que é que a gente está fazendo. Passei pelo meu tempo de baixa, estou num período de alta, que todo mundo quer saber o que é que a gente faz, como é que a gente está vendendo tanto, como é que a gente se tornou o maior produtor e vendedor de Heineken no mundo. A gente, há 3 anos atrás, a gente vendia 2 milhões de hectos. Hectos é a unidade de medida. E hoje a gente vende mais de 7 milhões e meio de hectos ano. Então, a gente colocou os Estados Unidos, que era o maior mercado, a gente colocou o México, que era o maior mercado, a gente colocou a Holanda, que tinha um peso muito grande, né, por ser a dona da marca, a casa da marca. E aí, agora, o meu trabalho é administrar o já ganhou, né? Nós somos muito bons, nós somos muito... Todo mundo quer, cliente que era exclusivo agora quer porque quer trabalhar com a nossa marca. E aí, como o Paulo falou no início, veio o Covid, né? Agora, falando um pouco de mercado. Veio o Covid que ninguém esperava, né? Não tinha... As empresas não tinham nenhum planejamento, podia ser o maior CEO do mundo, mais expert de previsão, podia ser os analistas da Bolsa, mas ninguém previa um negócio desse. Eu vinha crescendo 50, 60, 70 contra o ano anterior, a minha região. Então, se eu fiz 100, eu estava fazendo 170 em cima de crescimento. E aí veio que parou tudo, estancou tudo. Uf. Aí a tia Lu perguntou, mas como é que a gente entende que
que esse mercado de cerveja tenha disparado um pouco, todo mundo em casa. Concordo, essa seria a lógica do negócio. Mas o que é a cerveja hoje para o brasileiro? Que é um pouco diferente do europeu, posso falar isso um pouco. O brasileiro, ele toma cerveja para celebrar. Ele toma cerveja para ficar legal, ficar bêbado, né? Ele quer beber e ele quer beber muito. Diferente de um europeu, que a cerveja, antes de tudo, ela também é vista como um alimento, né? A cerveja é um produto natural, então ela é servida como um alimento. Para você ter ideia, na Europa, a cerveja ela é servida em temperatura ambiente, diferente daqui. Daqui, quanto mais gelada, melhor. Porque aqui, eu quero cerveja gelada, usar um jargão que a gente usa, né? Canela de pedreiro, aquela que vem cinza, né? De gelada. Na Europa, não. Na Europa, tirou temperatura ambiente e já toma. E a gente vinha nessa pegada de vender muito, vender bem, e aí veio o Covid, que quebrou todas as nossas previsões de venda, todas as nossas previsões de orçamento, todas as nossas previsões de planejamento de demanda. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que parar, fazer o que eu fiz. Agora, numa proporção mundial, né? Tem que parar, olhar, pensar no curto prazo, pensar no longo prazo, pensar no cenário otimista, pensar no cenário pessimista. Grandes empresas como a minha, como a do Paulo, elas têm um fôlego maior, têm uma linha de crédito muito maior do que as pequenas empresas, então a gente tem que pensando na parte otimista, pensando que agora maio, meio de maio, final de maio, tudo volta ao normal, né? Então, como que as empresas deveriam se preparar para pensar em garantir liquidez das suas contas. Garantir liquidez é transformar o seu patrimônio ou seu investimento o mais rápido possível em dinheiro. Garantir os recebimentos, né? Se eu vendi para um cliente X ou YZ, eu vou garantir que eu vou receber. Garantir meus níveis de estoque. Isso pensando em curto prazo, otimista, sabendo que daqui para maio todo mundo vai estar na rua, vai estar consumindo, vai estar bebendo, vai estar comprando camisa e boné. Pensando não tão otimista, né? Pensando que é em setembro, começo de outubro. E aí as empresas têm que pensar como? Tem que pensar já em estrutura de pessoal, tem que pensar realmente nos seus ativos, o que pode ser vendido, o que não pode ser vendido, reduzir planta, otimizar a planta, né? Eu acho que tudo isso faz parte, passa pelo que a gente está hoje na faculdade, na academia aprendendo, né? Quando a gente está aprendendo, é muito legal a gente vê a teoria, mas quando você está na prática, que você tem que dar um resultado imediato, que você precisa virar um mês, você tem que virar a chave, você acabou de sair de uma reunião e você tem que entregar um número. Você se comprometeu com o seu superior, só que você não se comprometeu ainda com o seu time. Se você não tiver embasado com informações, com análise, cara, você vai ser aquele cara que vai dar uma informação e não vai ser cumprida, porque você não tem base. E isso, para a gente que está... Eu posso dizer que eu sou um jovem profissional, né? Tenho 10 anos de carreira. Desses 10, eu tenho 12 no meio de garrafas, 7 e pouco de Coca-Cola, 4 e pouco de Heineken. Sim, tem muita coisa. Essa é a primeira grande crise que eu passo, né? E falando um pouco de como foi esses primeiros 30 dias. Eu tô trabalhando de casa desde o dia 10, dia 12 de março. Então, eu já estou de home office desde da primeira quinzena de março. E os primeiros 15, 20 dias foi um caos. Porque era, no mínimo, 4 calls. Uma call de manhã, uma call no meio da manhã, uma call no início da tarde, e uma call no meio da tarde, e às vezes tinha uma call no final de tarde. Para a gente ver, para a gente replanejar. O que a gente falou de manhã já não valia mais à tarde,
Porque, exemplo, a gente fez algumas ações para clientes que a gente chama aqui de adega, aí em Fortaleza é depósito de bebidas, né? O Dória mandou fechar tudo. Só quem tinha licença para comercializar alimentos poderiam estar abertos. Então, a gente montou um plano para um canal X de clientes. Quando a gente ia soltar, Dória mandou baixar as portas de tudo que não é essencial. Então, só podia estar aberto mercado, mercantil e farmácia, e drogaria, e posto de gasolina. E aí, a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar a todo momento alimentando as informações para que a decisão seja, no momento desse de caos, no momento desse de crise, que o amanhã é incerto, a gente tem que, se a gente tomar uma decisão, que seja uma decisão mais próxima da melhor decisão que poderia ter sido tomada. Porque são vários fatores, é um mercado que não vai abrir, é o governador que vai cancelar a quarentena, é o prefeito que fechou todos os bares, todas as lojas de conveniência. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar muito embasado, muito rápido para tomar uma decisão. E foram dias difíceis, bem difíceis, porque primeiro pela mudança de modelo de trabalho. Você fica no escritório, mas tem dias que você, na minha realidade, tem dias que eu tenho que ir para a rua para ver como é que tá, mas eu sou um cara ativo, um cara que gosta de conversar, gosta de abraçar, gosta de falar, e aí eu estava trabalhando na varanda da minha casa, fazendo 4 calls, 5 calls por dia, e o número estava, outrora estava mais 50, hoje eu estava menos 60, e aquilo, até você entender a curva de aprendizado que você precisa saber, olha, daqui não dá para passar, então daqui para baixo é onde eu tenho que agir, daqui para cima é um horizonte que eu não conheço, que eu não sei, então não adianta estressar, não adianta retrabalhar o que já foi trabalhado, porque é perda de tempo. E hoje já estamos aí com quase 30, né? Vai fazer dia 12, 60 dias que eu estou em casa, mas esperançoso que tudo vai passar, que tudo vai voltar ao normal. Acho que agora a parte mais importante é o pós-Covid, né? Como que a gente vai estar, como que as famílias estarão, como que os funcionários estarão, como que os times estarão, porque a gente sai de um modelo de atendimento, de trabalho, e agora está no modelo totalmente... Hoje eu só vejo minha esposa e minha cachorra. Antes eu cheguei a ter 60 pessoas com quem se reportavam direto comigo, entendeu? E hoje eu tenho 2, uma cachorra e a minha esposa. Então aquilo pode causar, assim, cara, eu preciso ir para a rua, preciso ver gente, preciso dar resultado. E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que com relação ao que a gente está vivendo hoje no varejo, eu acho que é mais esse período da gente parar, olhar, se planejar e aí tomar a decisão correta. João. Tem umas coisas, João, que tu falaste que eu acho que são muito importantes para a gente pontuar. Primeiro, a questão da inteligência emocional, né? Que isso é uma coisa muito importante nesse momento. E aí achei muito interessante quando você colocou aí a metáfora, né, da onda, você entrou numa bala, né? E eu ainda o que mais muito complicado, né? Para mim, me lembro da época da Marizia, daquelas ondas grandes, quer dizer, você vem numa onda daquela de não sei quantos metros de altura e de repente tu caiu na onda, né? Mergulhou, você não tem tempo para processar. Isso, e ali embaixo você só vai ter coral, né? Então, assim, qual é a forma que eu vou sobreviver diante desse banco de coral, né? Então, isso, assim, uma coisa que achei muito interessante, porque eu acho que, às vezes, as metáforas, elas ajudam muito a gente a pensar essa perspectiva futura, né? Então, isso é uma coisa bacana. Uma outra coisa que eu acho muito interessante e que eu tenho conversado muito com os alunos hoje, e que você disse logo no começo, nunca deixei de ser um analista. Né? Hoje sou lá o executivo, né, responsável por uma equipe com 66 pessoas,
mas você sabe exatamente onde é que tem o dado, como é que aquele dado pode ser processado, né? Então, você precisa muito da ajuda e precisa muito trabalhar com números, né? Essa história da gente trabalhar só com análise qualitativa no mercado, e principalmente para clientes, né? Não funciona, né? E isso aí foi uma outra coisa que achei muito legal. E aí, quando você fala das previsões, a gente tem estudado muito esse semestre com os alunos a questão de análise de cenários, e a gente não tem estudado a questão de cenários sobre a ótica da previsão, mas sim da prospecção. E aí você falou de duas situações distintas, uma em maio e outra em outubro, né? Um retorno em maio ou um possível retorno em outubro, né? E aí a gente fala muito sobre a perspectiva de uma previsão. O que é que na realidade, porque houve a queda, né? Eu acho que a queda deve ter sido uma queda muito brusca de vendas, ou ela não foi uma queda brusca? Ela foi brusca. Ela foi. A gente vinha... o mercado de cerveja como um todo, tá? Não especificamente a Heineken, mas a gente vinha... O mercado de cerveja já vinha crescendo 2,5 quando pego dados de Nielsen. Já vinha crescendo 2, 2,5, 1,5. Já vinha num crescimento mais sofrido. A gente vinha num crescimento super bem. Só que o que foi... Teve até um estudo que eu passei para a Tia Rose. Ele fala justamente sobre os consumidores. Qual foi a dinâmica do consumidor no ponto de venda? Quando estourou aquela primeira semana, aquela terceira semana de março, as pessoas foram loucas para os mercados. Então, eu cheguei a fazer... Teve um sábado que eu cheguei a visitar 3 supermercados. Não dava, tinha gente... Era 50 pessoas no check-out, com 2 carrinhos. E o que as pessoas pegavam? As pessoas pegavam arroz, feijão, papel higiênico, carne e alguma coisa de enlatado. E muita água. Então, a cerveja que foi... que, como eu falei no início, que é a celebração, que eu vou comprar uma cerveja para fazer um churrasco, para assistir hoje a live do fulano de tal. Naquele momento não tinha. Tinha o quê? Tinha um pânico. O pânico estava instalado. Então, a celebração ficou para trás. Então, a gente saiu de um negócio de mais 30 para menos 60. Estava menos 60. Minha região estava menos 60 no ano. Então, era um caos. E aí você tem que segurar, respirar e ver o seguinte. Poxa, eu sei que eu não vou entregar o número, mas como que eu posso diminuir essa queda? E aí foi o que eu falei. A gente começou a grupos de trabalho, pessoas, pares meus que estão no interior de São Paulo, que estão no Rio, para a gente começar a ver um fator comum. Que, tipo assim, aqui em São Paulo estava tudo fechado. Você olhava da sacada aqui do meu apartamento, não tinha um carro na rua. Em Minas, não. Em Minas já estava tudo aberto. Você via para o Rio de Janeiro, estava tudo fechado. Então, assim, a queda foi grande. A gente contornou essa queda, tanto que o número desse mês veio um número excelente. O número de março foi muito ruim, mas não foi menos 60. Foi um número... A gente reduziu a queda. E em março a gente aprendeu e em março a gente entregou o número. Então, eu acho que essa que a gente falou aqui... hoje eu sou um gerente de vendas. Eu tenho 2 analistas para ver o meu número. Não pode ser assim. Você é o dono da sua informação. Não pode direcionar para uma pessoa e achar que você sabe pelo intuitivo, porque conheceu fulano de tal, conhece fulano de tal no mercado tal, conheço o Paulo da Marizia, que ele me disse que o mercado dele tá vindo assim, tá vindo assado. Não, você tem que ter dados. O nosso mercado está muito dinâmico. Hoje aqui, em São Paulo tem mercados que a gente não tem mais checkout. Tem uma rede aqui em São Paulo que não tem checkout. Que nem em São Francisco. Vocês, quem já pôde ter em São Francisco, eu entro, pego minhas coisas, vou embora. Então, assim, tá muito adiantado. Se eu for só querer ganhar alguma posição por falar, sem ter dados e fatos, você vai fiasco. Vai ter fiasco, porque
Se você não sabe o que está falando, se você não tem propriedade do que você está falando, aquele cara que está do outro lado, ele vai saber. E aí você analista, você gestor, você com inteligência emocional vai ter que reverter tudo aquilo em resultado. Todo aquele pandemônio que você está vivendo em resultado. João. Oi? João, a Rose. Oi, tia Rose. João, você falou uma coisa aí muito interessante e muito importante. Eu dou a disciplina de inteligência de mercado, né? E eu tenho falado muito, mas muito para os meus alunos, que o mercado está carente de profissionais analíticos, né? Que tenham essa consiga, né? Analisar. O profissional analítico hoje, o mercado está exigindo e quer esse profissional cada dia mais analítico. Agora, e aí, o que vocês fizeram? Ações, você está contando aí todo um contexto. Vocês caíram em vendas, lógico, né? Como todo mundo, enfim, como boa parte das cervejarias, enfim. Mas foi muito. O que vocês fizeram de ações realmente práticas para reverter um pouco desse quadro? Ou tá, pode ir. Eu vou dar uma ação que foi pontual, que eu estava diretamente ligado, e vou falar de uma ação que foi meio que global da Heineken Brasil. Sim. Eu vou falar primeiro da Heineken Brasil. A Heineken Brasil, ela veio... teve empresas que saíram na frente, mas não saíram tão desenhado como a gente fez. Que foi... Quem tiver interesse, só colocar aí brindedobem.com.br. O Brinde do Bem, o que foi? Ele é uma ferramenta de ajuda aos nossos clientes, aos nossos parceiros. O que é que eu faço? João, eu gosto de ir no bar da Rose, bar do Paulo. Eu sei que lá tem um petisco legal, tem um feijão verde no capricho e tem uma Heineken gelada. Ou então não tem a Heineken gelada, mas tenha uma cerveja que ele gosta. O que foi que a Heineken fez? Ela te deu a oportunidade de você comprar um voucher para ir no barzinho do Paulo. E é o seguinte, eu comprei um voucher de R$50. A Heineken vai dar mais R$50. Então, o barzinho do Paulo ele vai receber R$100. Não só 50 meu que eu comprei. 50 que o João comprou, que eu vou receber um voucher. Quando acabar o Covid, eu vou lá. E mais 50 a Heineken vai depositar na minha conta. Então, eu aumento o ticket médio do bar, eu capitalizo o cara e dou esperança. E forço a venda, porque o cara já comprou, ele não vai perder. Então, o cara vai lá, vai comer o feijão verde com a cerveja que ele gosta, só que ele também vai ter um couvert que ele vai ter que pagar, ele vai ter uma farofa que ele vai pedir. Enfim, a gente proporcionou isso. E uma ação que foi diretamente coordenada na minha área e por mim foi a questão de utilizar as ferramentas que a gente tem hoje como empresa de entrega, de delivery, né? A gente está utilizando muito uma parceria com o Rappi. Então, eu tenho um cliente específico aqui em São Paulo, que ele não fechou, ele é gigantesco, e ele abraçou com toda a força uma dessas empresas de entrega. E aí a gente estava bancando frete, né? Assim, não foi nada... que puta, todo mundo já teve essa ideia, beleza. Mas foi algo que, de fato, aconteceu e aconteceu na hora certa. Todo mundo está fazendo, mas a gente fez na hora certa. Então, hoje, a gente já vê... Hoje se você olhar pela janela, tem muito carro, já tem gente, tem barulho de moto, tem buzina. Então, já tem muita gente no meio da rua. Então, o cara sai e vai comprar no mercado. Quando parou tudo, o cara pedia pelo Rappi ou pelo iFood e o cara ia entregar com frete grátis e o cara pensava, putz, não paguei o frete, ainda vou tomar cerveja gelada já. Então, essa foi 2 ações, uma global da Heineken e uma da minha área de um cliente meu que a gente fez e fez o negócio acontecer. Por isso que a gente não caiu tanto. A gente cai, mas cai menos. E as lives também têm ajudado também nesse processo, não tem, João? Como que a Lu cortou? As lives. A gente não fez tanta live, tá? Até porque a Heineken ela é muito diferente das outras companhias de bebida.
A gente prefere que um consumidor nosso divida a sua Heineken com 9 pessoas do que um consumidor tomar 9 Heinekens, né? Isso é muito intenso dentro da companhia, muito intenso dentro da companhia. Então, a gente soltou umas lives final de semana passado com o seu Jorge, com alguns artistas de nome que tem um fit com a marca. Tem um fit com a marca. É uma estratégia legal, golaço de quem fez, mas a gente já viu que deu problema com o CONAR, deu problema com o Ministério da Justiça. Então, o que aconteceu? Exposição da marca, todo mundo tomando. Mas o como foi muito abaixo do que a gente se espera de uma situação nesse momento, entendeu? Entendi. Bom, então, assim, né? Quero agradecer, João, a participação. Depois, espera mais um pouquinho, né? Nós vamos agora passar a bola para o Paulo. E depois as pessoas vão aí fazer alguns questionamentos, porque se você olhar no chat, tem um monte de gente aí, né? Não sei nem como que a gente vai trazer todas essas perguntas, mas muito legal, né? Essa ideia de que o que a gente vem estudando, que a professora vive falando, você tem o planejado, mas o emergente é o que vai girar o dia. Se você não tiver a resiliência, você vai levar um golpe e vai cair mesmo, né? Então, assim, quem está nessa parada da frente tem que ter um perfil profissional muito diferente, né? E acho muito legal quando você também diz, que isso é uma outra coisa que eu vou falar, depois a gente passa para o Paulo, que é a questão da pesquisa de mercado. Todo mundo acha que essa pesquisa ela vem pronta, né? Porque eu tenho um negocinho da Nielsen. E aí eu gostei muito quando você diz, olha, fui lá no supermercado, fiquei olhando os carrinhos, né? Vou lá na loja e vejo que a gente sai e não tem caixa, não tem check-out, né? Então, assim, essa questão da pesquisa, de você ser um analista e de você criar um método para ir ordenando aquilo que você vai encontrando no mercado, isso é algo muito importante. E hoje, quando a gente fala de mestrado e doutorado, a gente já nem fala mais desse tipo de evolução, como é que eu posso dizer, de instrução, como para ser professor, de fato, é para que a gente consiga ser um excelente analista, porque a base, o que é? A base é a pesquisa. Né? Então, se você é um bom pesquisador, você vai encontrar a solução para diversas situações, na realidade, você vai encontrar diversas soluções para uma mesma situação, que é isso que você está falando. Né? A história do brinde... brinde do bem. A parceria com o RAP, né? E tantas outras coisas que vão surgindo a partir desse trabalho aí em equipe. Então, eu vou passar a palavra para o Paulo. Paulo, né? Sinta-se à vontade aí para falar. Já tem um monte de gente, tem gente até querendo saber. A sala está com 107 alunos, bacana. Primeiro evento aí, muito, muito legal. Vamos em frente, Paulo. Joia. Pessoal, estão me ouvindo bem aí? Show! Joia. Pronto. Pessoal, boa tarde, primeiramente. Parabéns, Joãozinho, aí pelas palavras, tá, cara? A gente não se conhece pessoalmente, mas show de bola seu depoimento. Valeu. E outra coisa, valeu. eu sou seu consumidor ávido, viu, velho? Só bebo Heineken, viu? Eu e Continue, minha galera, por favor. Eu e a minha galera toda, viu? Espero que você troque de blusa aí, viu? Pode deixar, eu vou trocar, deixa comigo. Pessoal, seguinte, eu sou o Paulo, eu tenho aí 18 anos na área comercial, né? E eu passei por alguns mercados, né? Então, trabalhei desde cigarro, desde uma Philip Morris do Brasil, passei por cosméticos, né? Com a Pierre Alexander e com a Jequiti. Eu que abri a Jequiti aqui no Nordeste, como gerente regional. Tive uma experiência com venda direta. E depois fui para a Randara, que é uma empresa local, para desenvolver um projeto de venda direta, de venda de roupas door to door, né? Porta a porta. E aí foi um projeto pontual, foi bem bacana, foi uma coisa bem diferente. E depois eu fui para a Todeskine, empresa de móveis. Passei 10 anos na Todeskine. Fiz uma história bem legal lá, comecei como consultor, né? Ceará, Piauí e Maranhão,
trabalhando nas franquias, depois gerente regional e depois gerente nacional de expansão, trabalhando só abrindo novas franquias. E aí aquela história, pessoal. Hoje, na Marisia, eu estou lá há pouco tempo, eu entrei lá no final do ano, eu recebi essa proposta para a diretoria, que era um sonho de muito executivo se tornar diretor, né? E é uma empresa local, eu tô com uma bebezinha de 9 meses, depois no fim da live eu pego ela ali. É o aniversário dela hoje, viu? De 9 meses. De mêsversário. Mêsversário. Hoje é de coelhinho, né? Porque é data agora de Páscoa, né? E para minha tomada de decisão foi muito, pesou muito, porque eu viajava demais, eu passava 3 semanas do mês viajando, e agora eu vou viajar, mas viajo menos, né? Então, assim, para a gente abordar mais a questão do tema, no que diz respeito ao tema que a gente está discutindo, que é a questão do varejo em tempos de crise, né? O que é que a gente vai fazer? Primeiro ponto, pessoal. O que é que nós estamos fazendo na Marisia? A gente tem que montar um comitê, qualquer empresa, independentemente do tamanho dela, tá? A Marisia hoje a gente tem 500 colaboradores, então é a maior fábrica do país no software, streetwear, é uma fábrica bem grande, tem 34 anos, né? E a gente criou um comitê de crise, né? Que vem de encontro com a temática do nosso encontro aqui. O que é que debate esse comitê de crise, pessoal? São os pilares da empresa: financeiro, comercial, presidência, gerente de TI, gerente de marketing, né? Para definir o que é que tem que ser feito. E cada empresa vai trabalhar os cenários. A Luciana falou aí, né? A nossa diva, né? Que falaram aí, que você é diva, viu, Luciana? Só porque ela botou esse batom vermelho, né? Mas, assim, a gente trabalhou com cenários. Esses cenários, eles são de acordo com prazos da saída dessa crise. E aí, por exemplo, o João falou e eu reforço. Eu fiz um plano de ação chamado Pós-Covid no dia 25 de março. E domingo eu revisitei esse plano e mudou tudo. Por quê? Porque a gente não tem o prazo de retorno. E cada vez que isso vai se estendendo, a gente vai ter que criar outras estratégias, trabalhar com outras situações. O que nós da Marisia a gente teve como pilar dessa crise, o primeiro ponto foi o quê? Foi o caixa. Ah, Paulo, mas aí você está com um pensamento muito radical, que o João chamou de liquidez. Mas não, nesse momento a gente tem que entender a saúde financeira da empresa. Então, pensar o quê? O que é que eu tenho de recebíveis, como que está a minha inadimplência, como que está a saúde financeira dos meus clientes, o que é que eu tenho de carteira de pedidos e o que é que eu vou conseguir aproveitar dessa carteira de pedidos, né? E o principal, pessoal, quanto tempo eu consigo passar, certo? Com a grana que eu tenho em caixa, com o dinheiro que eu tenho dentro da minha empresa. Né? Se eu não faturar nada, quanto que eu consigo suportar? E aí vem a estratégia, o plano de enxugamento, de redução, aderência ou não às MPs que estão aí, de redução de jornada de trabalho, né, para ver se você tem condições de diminuir salário. O meu salário, pessoal, quando eu mandei para o presidente, eu cheguei e disse, olha, eu vou ter que enxugar o comercial, mas primeiro passo, eu quero diminuir o meu salário, porque eu acho que é esse o ponto. O momento agora é de estar todo mundo no mesmo barco, né? E aí a gente tem que estar, nesse momento, disposto a tudo, né? A gente sabe que é um problema sério, né? Que o país vai ficar com uma grande quantidade de desempregados e a gente tem que estar no meio do jogo para poder continuar. E a gente fez isso tudo já. A gente já deu uma enxugada, a gente diminuiu a empresa agora em 12% nessa primeira leva, infelizmente, né? Mas teve que reduzir. E aí, de acordo com o retorno, o Ceará é um estado que está sofrendo muito, tá? Porém, a gente já está vendo um novo plano de redução. Por quê? Por conta que eu
o segmento de moda, a gente não está faturando, pessoal. Não está. Diferentemente do segmento de bebidas, é lockdown total de faturamento. A gente começou a faturar para os estados que reabriram, Santa Catarina, Goiás, Paraná, interior do Rio Grande do Sul, interior de Minas. Esses 5 estados a gente começou a faturar, tá? Para os interiores, mas de uma forma muito tímida, né? Segundo pilar que a gente destacou na nossa empresa, pessoal, é o quê? Pessoas, né? Eu sei que é um pouco até fala de dinheiro, depois fala de gente, mas pessoas. A gente está priorizando ao máximo que a gente puder ficar com as pessoas. A gente vai continuar. E o principal, a gente precisa ter contato com essas pessoas. A gente tem que ter essa inteligência emocional, certo? Para vocês terem ideia, hoje eu fiz, coincidentemente, uma reunião com 32 representantes de uma porrada, tratando alguns temas, porque esse momento a gente tem que estar presente. A gente tem que estar do lado da nossa equipe, do nosso time, tá? Se mostrando presente, se mostrando disponível, né? A Luciana falou há pouco tempo atrás a história da inteligência emocional. E, pessoal, é sério, quantas pessoas não estão engordando, ansiosas e comendo pra caramba por conta dessa reclusão, gente acabando casamento. Então, esse momento é o momento de estar do lado dos seus colaboradores. Vocês precisam ter reuniões semanais, quinzenais no máximo, para estar do lado dessas pessoas. E aí, as pessoas falam, Paulo, o que é que tu, como diretor da empresa, tu que tem uma vivência na área comercial, o que é que vocês estão fazendo? Aí vem o momento de você levantar o helicóptero e pensar diferente. Aí a gente pensou em algumas estratégias. Vamos lá. Eu tinha uma plataforma, pessoal, lá, de B2B, né, de vender para os meus clientes. Só para vocês entenderem um pouco. A Marisia, a gente tem várias unidades de negócio. Eu tenho um canal de varejo puro, de franchising. Nós temos hoje 13 lojas da Marisia, que é em shopping, tem em Fortaleza, em BH, em vários estados. Essas lojas são próprias, é nossa. Nós temos a marca Stalker, que é nossa também, tá? Que é uma marca que trabalha um branding diferenciado, né? E a gente tem lojas próprias, são 10 lojas próprias, mas a gente tem também franquia. Então a gente tem um trabalho de franchising com a marca Stalker. E a minha unidade de negócio é o maior faturamento da empresa, que é trabalhar com as lojas de rua que vendem Marisia. Tá? Ou seja, aquele seu João, Dona Maria, inclusive eu vi aqui, tem até, acho que a Letícia, que é o nome da minha bebê, disse que tem uma loja, se eu não me engano, trabalha com roupa, né? Depois eu quero até ver se você vende Marisia, viu, Letícia? Depois eu quero aí o CNPJ, já faz uma consulta. Mas, assim, esse canal aí que a gente tem é o canal de maior faturamento, que é para vender para o lojista. E aí, no meu segmento de moda, pessoal, no software, streetwear, ninguém trabalha com B2B. Ninguém, tá? E a gente tinha uma ferramenta pré-pronta desse B2B, que simplesmente em uma semana a gente colocou para rodar. E hoje eu tenho essa ferramenta pronta, eu estou até com ela aberta aqui na web para mostrar para vocês, que se o cara está abrindo, ele está precisando de uma reposição, seja de uma camiseta, de um boné, de uma máscara, que depois eu vou falar da história das máscaras, ele entra lá no B2B, o meu representante, ele não precisa estar lá, ele entra junto com o cliente num carrinho virtual e efetuar a venda. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, ver se eu consigo aqui compartilhar, tá? Eu vou tentar aqui, deixa eu ver. Pronto. Tá dando certo? Tá dando para ver aí? Tá legal? Ó, pessoal, esse aqui é a ferramenta b2b.marisia. Não é um Magalu da vida, mas é um marketplace bem legal. Isso aqui a gente aprontou ele em uma semana. Era um projeto aí com um timeline aí de 3 meses. A gente conseguiu fazer uma semana. O usuário e a senha é só pôr aqui. Isso aqui é para o meu lojista fazer o pedido. O cara entra aqui, ó, tá?
ele seleciona aqui o CNPJ dele, eu é porque eu tenho um maior, né? E aqui, pessoal, é um site de compras virtual, ó. Eu vou ter aqui todas as minhas referências, ó, camiseta, dividido aqui por promoção, preço, os carrinhos, né? Ó, por exemplo, aqui é a história das máscaras que eu vou já contar para vocês. E o cara seleciona aqui, ó. Ah, eu vou querer essa camiseta, por exemplo. Entro, escolhe a cor, escolhe a grade. Ah, eu quero uma preta, eu quero 5 M's, um exemplo. Comprar. Ele já vai automaticamente para o carrinho, tá? E efetua a compra. Aqui é o carrinho, né? Ó. E aí vai. Isso aqui, pessoal, já está rodando. Isso aí já está rodando, tá? Então, é uma coisa bem bacana, tá? Porque eu não tenho nenhum concorrente direto que trabalha com essa modalidade de negócio, né? Que não tem essa plataforma. E isso é um diferencial em tempos de crise. E aí eu fiquei, poxa, eu não tenho como vender nesse momento. O que é que nós vamos fazer? Aí eu conversei com o presidente da empresa, cara, vamos vender máscara. Na realidade, não é vender, a gente vai fazer um trabalho de conscientização, a gente vai repassar as máscaras pelo preço de custo para os nossos clientes. Eu falei agora há pouco, pessoal, com vocês, que a gente precisa estar em contato com o meu cliente. Hoje eu tenho 32 representantes no Brasil. E esses caras, eu dizia, bicho, tu tem que estar em contato com o teu cliente, mas como é que ele ia estar em contato com o cliente se ele não tinha o que conversar com ele? Esse Paulo, eu não estou nem ligando para esse cliente porque ele vai cancelar o pedido que fez, ele só está chorando, eu não estou aguentando, eu estou com medo de ligar para o cara. Eu, beleza, então qual foi a estratégia? A gente fazer as máscaras de proteção, tá, para venda, eu vou mostrar para vocês. E tá sendo um sucesso, pessoal. A gente começou a venda dela segunda-feira agora, tá? E a gente vendeu em 3 dias 6 mil unidades. Em 3 dias, né? E o que é legal? A gente usa ela para abrir pedido, a gente usa ela para conseguir conversar com o cliente, para entender como que está o mercado, tá? E da concorrência, dos meus concorrentes, só tem um que está trabalhando que não é um produto diferenciado. Aí eu vou compartilhar com vocês agora essas máscaras aqui para vocês verem. Eu fiz um catálogo, a gente fez, de novo, pessoal, a gente fez isso em 3 dias, saindo 10 horas da noite da fábrica. Os modelos, um é primo da minha esposa, a outra modelo é a mulher de um dos sócios, entendeu? Então, assim, cara, é operação de guerra. Como tá essa máscara aqui, entendeu? É meter na cara aqui e cair para poder trabalhar mesmo. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Só pontuar Oi, aqui, Lu. tem uma coisa muito legal na Marizia, né? É que lá ainda tem uma house própria, né? Então, o que facilita muito essa atividade, né? Isso. A gente tem lá um estúdio e tal, então facilita, Lu, verdade. Ó, tá dando para ver, galera, aí? Tá dando para ver o catálogo? Só um minuto. Aí, pronto. Tá dando para ver? Deu para ver. Pronto, pessoal, esse catálogo aqui é como eu te falei, a gente fez ele em 3 dias, nós já estamos vendendo, então tá aqui. Essa aqui é a esposa de um dos sócios, né? De um dos nossos presidentes, a Rafaela Mello, ela é modelo e é digital influencer. E esse aqui é um dentista que é primo da minha esposa, não tem nada a ver, né? Mas o cara foi lá fazer as fotos. Então vamos lá, ó. Aqui são as dicas, só para mostrar a coleção para vocês. Aqui são 6 máscaras lisas com a nossa logomarca. Essa aqui a gente fez de meia malha. Ela tem 50% de proteção, né? Ela tem na cor branca, preta, cinza, azul, verde e rosa, né? Ela é dupla, ela é feita com dupla camada de algodão, né? E ficou bem bonitinha. E aí aqui a gente tem os estampados, né? Aqui já é feito de poliéster, que é um outro tecido, é um tecido que tem uma proteção um pouco melhor, 70%. E aqui os modelos, ó como ficou legal. Ó. São os modelos estampados. Ó.
Tá? E aí, por que eu estou mostrando isso, pessoal? Eu estou mostrando porque, em meio à crise, a gente teve que pensar diferente. O que é que a gente vai fazer, o que é que a gente poderia fazer para mudar esse cenário? E aí eu conversei com o presidente Adriano, a Lu conhece muito bem, bicho, bora fazer. O Adriano, ele é um cara muito pragmático e tal. Eu disse, bicho, vamos fazer. Não, mas aí eu vou ligar minha marca à massa. Não, vamos fazer. E está sendo um sucesso. A gente está conseguindo puxar pedido, por exemplo, os grandes software, as grandes redes de como é que se diz, franquias em shopping, os caras já vão usar a minha máscara para os funcionários, que é legal, isso aí vai reforçar a marca. E isso a gente lançou para venda segunda. E aí, quando a gente começou a vender, apareceu um outro insight. Qual foi a demanda que apareceu? Paulo, eu não estou vendo concorrente de juvenil, ou seja, de criança de 6 a 12 anos, né? E aí eu conversei com o Adriano, disse, cara, tá dando certo, que é o presidente da empresa, vamos investir no juvenil, bora fazer. E aí eu já pedi para minha estilista, gerente de produto, desenvolver alguns modelos juvenis. Eu tô até aqui, eu não tenho ele impresso, mas a gente conseguiu aqui já o piloto, ó. Isso aqui é o piloto que eu peguei ontem na fábrica, pequenininho, ó. Se eu pôr no meu rosto, ele não cobre, que é menorzinho, ó, tá vendo, ó? Mas a gente desenvolveu o molde e a partir de semana que vem, galera, eu já vou vender para esse público. Ou seja, vai vir aqui o do Homem-Aranha, né, sei lá, da Polly, da Barbie, não sei o que, não sei o que. Entendam que eu não vou ter lucro nisso, que a nossa margem nisso aí é para empatar, mas qual que é a ideia disso? É eu estar em contato com o meu cliente, é eu estar com minha marca na boca, literalmente na boca das pessoas, certo? E isso aí, pessoal, são algumas das ações que a gente desenvolveu para sair um pouco da caixa, né? Para sair um pouco desse momento tão difícil, né? E aí, o que é que eu tenho para falar? Por exemplo, eu vi algumas perguntas aqui, não só da Letícia, eu decorei porque é o nome da minha mulher, né? Da minha filhinha, quer dizer. Mas assim, Paulo, o que é que eu faço aqui para vender mais? O que é que eu faço para conseguir resultado, tá? Sugestão, pessoal, a gente está vivendo um momento de digitalização. Eu gosto de ver agora, nesse momento, é o seguinte, a gente tem que entender o que é que a gente vai tirar de bom desse momento. Então, a Rose falou uma coisa interessante, só não se melhora quem não quer. Cara, eu fiz um curso, tá, de gestão criativa que custa R$ 2.500, eu fiz de graça, certo? O que tem de curso de graça? A Rose me passou uma porrada aí de curso. Né? Depois ela pode até mandar os links aqui, bem legais. De graça. Para você se melhorar como profissional, como pessoa. Ler livros é um outro ponto. Sabe qual é outro ponto interessante, pessoal? Curtir sua família. Né? Eu não sei se é porque eu tô com uma bebezinha de 9 meses, mas eu saía de casa, ela estava acordando, quando eu voltava, ela estava dormindo. Então, eu gosto de ver esse lado positivo. E qual é o ponto, trazendo para o lado dos negócios, mais positivo dessa pandemia? Chama-se a aceleração da digitalização. O meu cliente não consumidor final. O meu consumidor final é tipo o Joãozinho. É a galera aí de 30 e poucos anos e tal. Mas o meu cliente, o cara que é o dono da loja, ele já é mais old school. É o cara mais antigão. É o cara do Facebook, certo? Beleza, esse cara hoje já baixou o Instagram, esse cara hoje já sabe o que é uma lista de transmissão, né? Então, o meu segmento de moda, ele nunca vai ser substituído por ferramentas tipo essa que eu mostrei, mas isso vai ajudar, né? Eu uso um termo que eu aprendi agora, nessa época, chamado figital, que é a mistura do físico com o digital. Nesse momento, é o momento que o físico vem com o digital, que a gente estudou, que é a história do Omnichannel. O Omnichannel vem cada vez mais nesse momento, certo? A história da experiência de compra se reforçando, né? Então, o que é que eu tenho para dizer para a galera?
rede social hoje é um patrimônio, então invistam em mídias sociais, tá? Vendam pela rede social, criem suas listas de transmissão, tá? Criem forma de venda. Por exemplo, quem tem loja de roupa ou cosméticos, eu que vim desse segmento, cara, pega a Luciana, a Rose, são duas mulheres extremamente vaidosas, né? A Luciana tá aí com o batom dela vermelho, ok. Aí a pessoa já tem que se ligar que ela gosta do batom vermelho e tal. Você junta o que ela gosta, diz, Luciana, você quer que eu mande via delivery para você uma sacola com algumas coisas para você escolher? Claro que você vai mandar para clientes que são confiáveis. Cara, com certeza ela compra, nem que seja com vergonha. Nem que seja vergonha, ela compra um batonzinho do Boticário, da Natura, da Jequiti, da Avon, ela compra, né? Então, hoje, essa questão da tecnologia, a gente tem que saber, de certa forma, usar a nosso favor, né? E isso é o ponto que eu acho que a gente tem que mais usar nesse momento de crise. Tá, pessoal? O que mais que eu queria falar para vocês nesse tempo de crise aqui, que é interessante a gente tocar, tá? Nesse momento também, a gente tem que trabalhar a parte de números, né? O Joãozinho falou, vou estar reforçando. É o momento da gente trabalhar o que é que pode ser melhorado em resultados. Resultados financeiros, resultado de performance. É o momento de você avaliar o plano de carreira da tua equipe, o modelo de remuneração, quantos clientes eu tenho ativo. O que eu penso é o seguinte: se você tem uma equipe, você não pode deixar a equipe parada. Você tem que sempre estar colocando eles para fazer alguma coisa. Essa semana nós vamos trabalhar CRM, então vamos limpar a carteira, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Então, esse B2B, galera, fazia anos que a Marizia tentava fazer um trabalho de limpeza de carteira, e a gente, antes de pôr ele em prática, a gente fez esse trabalho, que o Adriano disse assim, pô, Paulinho, em 4 meses tu conseguiu fazer um trabalho que em 20 anos não estava conseguindo fazer, que é limpar a carteira. Nesse B2B, ele só entra clientes de 2010 para cá, né? E para tu ter ideia, eu excluí, para vocês terem ideia, pessoal, quase 2.000 clientes da base de clientes da Marizia. Hoje a gente tem algo em torno aí de 6.000 clientes ativos, né? Quando eu digo ativo, é que comprou uma vez em 2 anos, né? Que são 4 coleções. Então, é o momento também de trabalhar essa parte de análise. Eu concordo com vocês, né? Hoje eu tenho, na realidade, um analista para mim, que ele me dá tudo na mão, viu, Joãozinho? Eu tô até meio mal acostumado. Isso é ruim. Mas o ideal é que realmente você pegue o seu Excel aqui, pegue o seu sistema para poder avaliar. Então, assim, pessoal, eu estou vendo que o pessoal está querendo aqui as máscaras. Esses aqui são pilotos. Eu vou pegar para fazer sorteio, viu? Teve uma aula aqui presencial que a Rose me chamou, eu levei uns copos, que a gente tem uns copos bem legais de realidade aumentada, que são... A gente tem... Pode falar, Rose. Não, eu levei o Paulo para uma turma minha, né, de pós-graduação, e aí ele levou os copos de realidade aumentada, né? E assim, muito bacana eu conversando com ele, né? Que pena que não dá para a gente fazer a experiência. Imaginem caranguejo em cima de uma prancha na onda, Joãozinho. Então, assim, é uma ação muito, muito massa aí da Maresia. Pessoal, então, são essas as minhas contribuições, tá? Eu estou aqui à disposição para tirar algumas dúvidas. Não é um momento fácil, tá? Mas eu vejo o seguinte, eu brinco com a minha equipe, a gente tem 2 caminhos, ou a gente chora com os clientes, ou a gente vende máscara. Eu brincando, né? Então, vamos vender máscara. Esse é o momento. Não adianta a gente pirar. Tem dia que a gente está mais triste e tal, mas é o momento de pensar diferente. É o momento da gente entender o que é que está dando certo. Muitas das vezes não é nem só inovação. Às vezes você pega um cara que lança, por exemplo, um concorrente meu lançou essas máscaras no Espírito Santo, uma empresa de pouca expressividade. Quando eu vi, eu disse, porra, eu tenho que fazer ela pela metade do preço. Ele não falou no preço das máscaras. Só o preço. Deixa eu te passar. Assim, ó.
A gente vai vender no Iguatemi a partir da semana que vem. Essa aqui, tá? Ela vai estar sendo vendida, essa aqui estampada, a R$14,99 e a lisa, que é essa aqui, a R$9,99, tá? Para quem é cliente, para quem tem CNPJ, você compra ela pela metade do preço. A lucratividade da gente, a gente dobra ou até põe mais, 2,3, 2,5 em cima. Ei, Rô, sabe por quê? Só, viu, Paulo? Tá me ouvindo, Paulo? Tô ouvindo, Falcão. Tudo bem, né, professor Falcão? Tá Tudo certo? jóia, meu querido? E a esposa, a gente tem uma confecçãozinha que também ficamos... Né, a Maresia é uma potência, ninguém vai nem... Eu conheço a Maresia. E a gente tem uma confecçãozinha, a Catiele. Esse ano, ela completa 25 anos. E a gente também se viu aqui. E a minha esposa começou a fabricar também umas máscaras. É tanto que no início de abril, eu botei no grupo dos professores, até oferecendo para alguns que interessasse. Eu tenho até aqui, se você passar o seu telefone, depois eu passo o modelo da nossa aqui, a estampadinha como a sua. A sua é uma marca, assim, que é indiscutível, certo? Mas o preço é bem... A gente faz... Eu vi aí, eu já vi. É excelente. Eu posso te mandar, ela fez também. Essa sua ideia aí para criança, ela já tinha começado a fazer, desde o começo do mês que ela faz para criança, jovem e adulto, tá certo? Legal, bacana. Legal. Reinvenção. Estampa, essa confecção também, por exemplo, o material que ela tinha aqui é a Catiele. Catiele está com 25 anos no mercado. Fabrica só roupa infantil, de 0 a 10 anos, certo? E se viu acuado porque, por exemplo, o mercado consumidor nosso é o Rio de Janeiro, certo? Rio de Janeiro, São Paulo, uma parte aqui no Pará, no Maranhão, Manaus, certo? Mas o comprador mesmo, que compra 80% da produção, é o Rio de Janeiro, certo? E aí agora ela se viu, no começo do mês, aí o meu filho chegou, mãe, vamos fabricar máscara. Tá? Aí ela começou a fazer uns modelos aqui, ela é estilista, certo? De repente bolou aqui um bocado de... Depois eu vou pegar o seu telefone, o seu zap, eu posso mandar, só para você fazer uma estampa, tá bom? Na hora, meu irmão, tamo junto aí, viu? Tá bom? Então, gostei aí, viu? Gostei da ideia, mas desde o começo do mês tá no grupo dos professores. Não, vê, Falcão, não se preocupe que eu não vou concorrer com você não, viu, bicho? Fica todo mundo dentro de casa, viu? Assim, ó, deixa eu abrir, ó. A gente está vendendo para o nosso cliente, Falcão, a R$4,50 a lisa e a estampada a R$6,50. A nossa é em torno de R$4. R$4, tá certo? Eu vou mandar os modelos, depois eu vou pegar, você pode me passar o teu zap, que eu passo. Não é vendedor, viu? Falcão vendedor aí. Em tempo de pandemia tem que se virar. Na hora, Falcão, na hora. Depois a gente pode até fazer esquema contigo aí de facção, viu? Na Catiele, ela tem 25 anos já no mercado. Ela fabrica só roupa infantil. Nós já fabricamos para grande loja, como a Casa da Criança lá em São Paulo, para o Rio Grande do Sul. Mas aí, de uns tempos para cá, né, nos últimos tempos, a coisa veio... A gente chegou a ter 60 funcionários aqui na confecção. Olha que legal. Bom, hoje tem pouca. Hoje é porque nessa época, desde o ano passado, que está havendo acolchou muito o mercado, né? Depois a gente vê. Mas sabe quem é um comprador assíduo aqui da confecção? O professor Rogério. Até ele conhece o professor Rogério, né? Legal. Lá para São Paulo, não sei para onde, para a menina dele, a Cadu, né? Não, a Madu, Maria Eduardo, né? Desde muito tempo que ele compra confecção aqui. Ela tem os vestidos, ela nem emprestar para as primas, não empresta, segundo o Rogério. Não sei se ele está aqui, o Rogério. O Rogério ele já esteve aqui na fábrica, certo? Aqui em Pacajus. Eu estou aqui em Pacajus agora, de quarentena também, né? Ainda não fui desde o dia 18. Desde o dia 18 de março. Vou só puxar aqui, né? Luciana, ó, só para responder a pergunta da Letícia aí, tá? As vendas online da minha marca estão ruins. O que é que eu faço? Qual a dica que eu dou, Luciana? Vamos lá. O primeiro ponto que você tem que fazer você tem que dar um reforço maior nos patrocínios de link online, de redes sociais. Então, é um investimento barato, tá? Primeiro passo, você tem que entender para onde você está vendendo. Por exemplo, o Falcão acabou de dizer que está em Pacajus, ele vende mais para Pacajus. Um exemplo, você vai ter que patrocinar
localmente onde você vende mais. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu te dou de dica é trabalhar vouchers de compra. Tipo assim, você pode vender um produto que tu vende a R$100, você diz, poxa, se você comprar tanto, eu lhe vendo de 100 por 70, porque a pessoa compra o voucher para usar depois. É uma outra forma de trabalhar. E o outro ponto é trabalhar o delivery, porque tem gente que não compra porque não quer pegar. Então, tu tem que pensar no delivery, que foi a ação que o Joãozinho fez da história do Rappi, né? Tá bom? São algumas dicas que eu te dou aí. Tem uma coisa nos discursos de vocês, né, que eu achei muito interessante em termos de estratégia, né, que aí vem essa questão da gestão dos stakeholders, que é uma coisa que a gente tem estudado muito em estratégia, tem uma linha muito específica, que a gente vem trabalhando muito isso, né, e ela tem se ampliado, em que vocês, com essa questão das parcerias voltadas para a responsabilidade social corporativa, você tem uma ampliação muito grande, ou melhor, uma abrangência maior dessa estratégia em termos de resultado. Então, quando você diz, a gente criou lá esse software que vocês têm aí de vender, que ajuda o nosso consumidor, ou o nosso consumidor, que é o lojista, a fazer esse tipo de ação. Quando você diz, nós resolvemos produzir máscaras, né? O Joãozinho foi lá e disse, olha, o brinde do bem, né? A parceria com o Rappi. Então, assim, o que a gente vem percebendo dentro dessa história? Que há uma mudança de fato, numa perspectiva de mercado, que a gente sai do individual, onde cada um vendia o seu, e agora todas as estratégias, elas passam a trazer a questão da empatia, do coletivo, desse conjunto, né? No discurso de vocês, isso é muito presente, né? Ou seja, antigamente eu estava vendendo o meu produto, porque era fácil, eu já tinha lá o mercado que eu ia mudando, de fato, eram estratégias de colocação do produto no ponto de venda. Agora não, agora pelo que vocês estão relatando, né? A minha grande preocupação agora é levar todo mundo junto para sair dessa situação meio que caótica, né? Então, não adianta, na verdade, eu manter o meu fluxo de caixa, conseguir manter os meus custos, né? Ainda que o meu faturamento seja muito baixo, não adianta, porque eu vou manter, eu vou sair, mas para quem é que eu vou vender? Né? Porque se eu não tiver, na verdade, aí um retorno, né? E de que esse mercado ele saia da crise junto com as empresas, né? Então, isso vai ser uma coisa muito preocupante. Eu vi hoje, num desses programas, de que o número de empregos que foram perdidos nos Estados Unidos é superior ao que eles conseguiram resgatar nos últimos 2 anos. E diz que esses empregos só serão resgatados, teoricamente, num longo prazo que vai ser superior aos 2 anos. Né? Então, isso é uma coisa que é preocupante. É muito legal ver as empresas em busca já dessa reconstrução, mas uma reconstrução muito ligada na questão da gestão dos seus stakeholders, né? Atrelada a uma ação de responsabilidade social corporativa. O que, na verdade, me faz crer de que a gente vai sair muito diferente do que quando essa pandemia iniciou, né? Então, assim, a ideia de mercado realmente ela vem aí dentro de uma outra proposta. E quem conseguir entender essa dinâmica e essa nova lógica vai sair primeiro no mercado, né? Luciana? Oi? Não, só para chamar a atenção aí da turma, né, que o formulário de frequência, certo? Está aí no chat, vai ficar até às 19 horas para vocês preencherem aí esse formulário de frequência. Tem aí um link, né, ele abre no Google Forms, certo? Aí vocês preenchem direitinho, não esqueçam, vão preenchendo, que é a nossa frequência e a nossa lista para gerar as atividades complementares. É muito bacana aí, Paulo, João, Luciana. Aqui no meu relógio são 18h30, e aí a gente tem que partir para as perguntas aí principais dos alunos. Teve gente aí que colocou lá em cima algumas perguntas,
E lá para o João, a parte de experiência, porque tem tanta coisa aqui no chat, pessoal, mas tem umas perguntas lá no início, e aí a gente vai reservar esse tempinho aí final para responder as perguntas, né, dos alunos aí que fizeram lá em cima. Joãozinho, perguntaram sobre a experiência da Heineken, o que é que a Heineken faz de experiência? Só as primeiras que foram feitas, eu coloquei novamente agora no grupo de professores, viu? Naquela comunidade tem todos os professores da Unicef. Eu mandei de novo, mandei no início, mandei no dia 10 de abril, dia 8 foi dia 10, e agora reenviei, tá bom? Aí quem quiser dar uma olhada lá, se o Paulo puder dar uma olhada, o Paulo tá no grupo também, né? Então pronto, se ele puder ver lá, foi os primeiros modelos, foi para a criança, tá certo? E tem modelo bem mais interessante hoje, viu, Paulo? Tá bom, Paulo? Na hora. Show de bola. Tá. Teve uma pergunta aqui para o João Inácio, né, sobre a experiência, que ele falasse um pouquinho sobre se a Heineken faz algum tipo de marketing sensorial, de experiência. Eu li no início essa pergunta, tia Rose. Eu acho que foi para a Heineken Experience, na Holanda. Heineken Experience, de Holanda, isso. O que é a Heineken Experience? Na Holanda, a gente tem... você visita um lugar que você vai passar pelo museu, falando de quando começou, quais as embalagens que a gente teve, e tem vários souvenirs que a gente pode comprar lá, pode personalizar a jaqueta com o seu nome. Quem tiver oportunidade, teve uma Heineken Experience dessa, só que numa proporção bem menor aqui em São Paulo, no Museu do Ibirapuera. Mas quem puder ir à Holanda e visitar esse museu, né, posso chamar assim, vale muito a pena, porque fala de toda a história, tem uma curiosidade, na época que a Europa estava passando no pós-guerra, as embalagens da cerveja, elas eram em formatos que elas podiam encaixar em outra, e dava para construir casas com as embalagens de cerveja. Então, a Heineken ela é muito mais do que uma cerveja que está na moda, o que a galera pegou, que todo mundo quer beber. Tem por trás de respeito, a Luciana falou, no dia que comentaram sobre que não haveria demissão. Teve uma live que a gente tem aqui com o nosso presidente, Maurício Jamelaro, e foi de emocionar. Eu não vou mentir para vocês que eu chorei, porque ele falou, ele comentou que não ia demitir ninguém no ano de 2020, que tinha fechado com a Charlene Heineken, que é a proprietária da Heineken. E, assim, é diferente. É uma empresa diferente, realmente. Então, vale a pena o museu também. Joia. E aí você vai vendo, na realidade, né, Joãozinho, seu olho não para de brilhar quando fala da Heineken, né? Então, assim, essa história de gestão da responsabilidade social corporativa de fato, tem um significado extremamente relevante. Demais. Quando você diz, a gente não vende só cerveja, a gente vende a comemoração, a gente vende a relação entre pessoas, né? Então, isso, de fato, faz uma grande diferença, né? Você não tá, embora que o público nacional tenha esse intuito de beber e ficar tonto, né, e tal, mas vocês não deixam para trás a real missão que a empresa tem, né? Então, assim... Pode falar. Não, pode falar. E aí eu até acredito que a forma como vocês vendem, e essa missão é tão forte, que vocês estão mudando o comportamento de consumo, né, do público nacional. Esse aí foi para fechar. O que o Paulo falou é um negócio que aqui para... É bem verdade que quando a gente vem... Quando eu vim para São Paulo, eu estava em outro país. Primeira coisa. Eu estava em outro mundo. Eu estava em outro país. Eu tive experiências aqui que eu não teria se eu estivesse na Coca-Cola. Mas o Paulo falou uma coisa que faz sentido total para as companhias que querem ter longa vida no século XXI. Pessoas. Acabou. O Paulo falou, eu precisei rever meu caixa. Faz muito sentido isso. Porque ele não vai poder manter as pessoas se a empresa não tiver sadia. Então, eu acho que para quem está chegando agora, para quem daqui a 10 anos vai estar lembrando dessa live, fala assim, vocês gestores, vocês
líderes daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, valorizem as pessoas. Sejam lembrados pelos seus funcionários. Tipo assim, puta, João, ou Paulo, ou Luciana, eu fiz isso porque você me inspirou a ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que o recado que eu quero que o Paulo falou e eu quero ratificar, pessoas. A gente pode ter a melhor marca, o melhor produto, o melhor pós-venda, o melhor B2B, o melhor que for. Se não tiver pessoas, não tem nada. A empresa é vazia. E aí vem a história da estratégia, que a gente fala muito, né, na estratégia baseada no recurso, que a gente só vai ter essa competência distintiva se a gente valorizar, né, verdade, a nossa equipe. É verdade. Porque que você vem dizendo e que o Paulo também falou, a gente tem lá um grupo, né, que você falou, Paulo, que é esse grupo para combater essa pandemia, o grupo de crise, né? Que todas O comitê de crise, Lu. Isso, o comitê de crise. Então, muito legal, porque essas ideias, né, elas vêm surgindo muito do brainstorm. Como eu tenho que mudar a coisa muito rapidamente, eu não tenho tempo, vamos dizer, de pensar muito, nem tenho tempo, na verdade, de passar muito tempo planejando a implementação. Então, o brainstorm, nesse momento, ele é muito legal. E aí, o que acontece? O engajamento, que é isso que você fala quando a gente busca lá na visão baseada no recurso, é esse engajamento, que aí a coisa, vamos dizer, tem que ser para ontem. Como todo mundo está engajado, a coisa de fato vai acontecer, né? Porque cada um no seu background vai trazer aquilo que você diz. Na reunião, eu disse que ia dar certo um número, né? Mas você já disse que dá certo porque você sabe que a equipe está com você. E aí, quando você lançar o desafio, está todo mundo engajado, né? Então, isso é uma coisa muito interessante quando a gente fala, né, dessa questão. A Marizia, desde a época que eu estava por lá, né, quando a gente iniciou, quando eu iniciei, eles já tinham uma temporada, viu, Paulo? Pra vocês não acharem que eu sou antiga. Mas, na verdade, tem muito essa pegada da questão da gestão da responsabilidade. Foi a primeira empresa que fez limpeza de praia, né? E não foi uma ação só local, Nordeste. Nós pegamos essa ideia, né, nacionalmente, foi no Rio, foi aqui, foi em São Paulo, né? Foi em Florianópolis e tal. Então, assim, essa é uma pegada muito legal. Então, tá aí, mesmo diante da crise, né? A gente vai vendo que as ideias, e aí o Adriano termina comprando a ideia dessa responsabilidade de produzir uma marca, ou uma máscara, que na verdade é a preço de custo, né? Para que eu consiga diminuir a disseminação desse pandemônio, né? Dessa coisa terrível que está tendo aí. Bom, Lu, deixa eu só complementar aqui. O Enivaldo fez um adendo aqui no chat, tá? A questão da nossa responsabilidade social. Foi o que nós fizemos, vocês entenderam? A gente fez uma campanha de cestas básicas para os moradores que moram em regiões de praieiras, o pessoal da Praia do Futuro, Titanzinho, aquela galera das imediações de cesta básica. Então, a gente usou as nossas mídias sociais. São mais de 220 mil seguidores no Instagram e mais de 2 milhões e 200 mil no Facebook para arrecadar donativos, e entramos com a grana para isso. E as máscaras, o que é que a gente está fazendo, Anivaldo? A gente está dando para alguns clientes nossos as máscaras dos funcionários deles, os colaboradores, para que eles trabalhem com a máscara Marizia. A gente não tem como dar para o pessoal da área de saúde, porque ela não está regulamentada junto às normas de segurança, né? Aquela N95, para poder eles atuarem, entendeu? Mas a gente disponibilizou, inclusive, a nossa facção interna para poder, para algum tipo de emergência, até do Estado, se precisasse fazer algum tipo de material, a gente faria, entendeu? Só que hoje a gente está sofrendo com falta de elástico e com falta de TNT também. Não tem mais no mercado por conta da alta produção. Então, só para dar um feedback da responsabilidade social e responder a tua pergunta aí. Obrigado, Paulo Feitosa. Estou aqui atento, ouvindo aqui, gostei. Era o que faltava. Eu acho que é o que faltava, você falar também da responsabilidade social, porque todas as empresas devem estar engajadas com esse momento, né? O meu irmão tem uma empresa lá no Eusébio,
E eu estou tentando ainda conversar com ele, brigar com ele, para ver o que é que ele vai fazer com a relação da questão social. Porque até o presente momento, ele está trabalhando com funcionários reduzidos, mas não vou nem citar o nome da empresa. Ele ainda não tomou nenhuma atitude com relação ao social. E eu estou brigando com ele quanto a isso, porque eu como aluno da Unicef, desde o princípio, desde o primeiro semestre, a gente veio trabalhando essa questão da ética, da responsabilidade social, do engajamento, do envolvimento e das novas políticas dos novos profissionais, dos novos engenheiros que estão sendo formados pela universidade. Parabéns pela atitude, parabéns pela iniciativa e obrigado pela atenção. Tá? Não, valeu, cara. A gente está aqui para trocar ideia, viu? Ok, boa noite. A Gilmária tem aqui uma pergunta. Alguns países estão abrindo seus comércios, mas muitos especialistas falam que enquanto não houver uma vacina ou um remédio para a cura, as atividades comerciais podem abrir e fechar devido ao aumento de casos. Seria uma abertura mais que intermitente. As empresas, elas têm em suas análises de cenários esse tipo de abertura de comércio intermitente? No nosso caso, a gente está trabalhando com cenários, tá? Fortaleza tem uma grande chance de virar um lockdown total, né? Como Manaus. Então, a gente está trabalhando essa digitalização do mercado na completude, para caso haja essa intermitência de mercado, a gente ter como faturar. Por isso que a gente está com o B2B, o nosso B2C, tá? Que é para trabalhar diretamente do varejo. Vai estar pronto aí até o meio do mês, tá? E a gente vem trabalhando por redes sociais e por delivery. Por exemplo, hoje se você quiser comprar, você compra por delivery nos shoppings, Iguatemi, Rio Mar e etc. Né? Então, essa questão de abertura, Deus me livre, né, Gilmara? Pelo amor de Deus, vira essa boca para lá, né? Mas a gente está migrando para o lado da digitalização. João, tem a minha turma de inteligência de mercado, eles estão aqui, né, na sala, mas me fizeram uma pergunta aqui pelo WhatsApp, certo? Certo. A gente debateu muito nas aulas sobre o patrocínio da Ambev, né, o patrocínio das cervejarias, e aí aquela polêmica na live do Gustavo Lima, e aí nessa hora, né, o Enivaldo, eu acho que é o aluno Enivaldo, entrou e falou sobre responsabilidade social. E aí eles estão aqui me pedindo, professora, peça aí o João, né, o João Inácio, para falar um pouquinho sobre essa questão, né? Eu tenho que pensar numa pandemia, né? Eu tenho que pensar que está todo mundo, tenho que pensar que bebem mais, que aí vem a bebida, vem uma série de consequências, como, por exemplo, a violência familiar, né? A violência doméstica, enfim. E aí, né? Eu vendo bebida, eu vendo cervejas. Então, eu tenho uma estratégia da organização, mas eu também tenho uma crise que eu preciso pensar também no bem-estar e nessa situação que se encontra as pessoas. E aí, né? Você, dentro dessa seara. Só um complemento aqui na essa... de Paulo, tá certo? Não, olha, a empresa que sobreviveu hoje, ela tem uma responsabilidade social muito grande se ela mantiver os funcionários. Sim, Falcão. Verdade. Na verdade, eu sempre falo com os alunos... Como o Paulo falou aí, do Caixa. Eu estou vendo que existe uma mídia muito grande, pautada, todo mundo quer fazer caridade, mas nada. Você vê que aqui são incontáveis as pessoas que andam aqui na nossa pequena empresa pedindo, tá certo? Quer dizer, a gente está pelejando para segurar uma dúzia ou uma dúzia e meia de funcionários, é uma responsabilidade grande, porque essas pessoas, a gente sabe que sustenta pai, mãe, neto, filho, tá entendendo? Então, se as empresas mantiver nesse período de crise, mantiver seus funcionários, é uma responsabilidade tanta, viu? Eu penso assim. É verdade. Só para completar, eu não falo mais não, caramba, eu só dizer uma frase aqui, viu? Algumas pessoas sabem tem um professor lá da Unicef que uma vez eu convidei ele, que é o professor Rui. O professor Rui, que é da mecânica, engenheiro mecânico. Ele foi dar uma palestra uma vez, numa turma minha, e ele usou uma frase que eu achei interessante para esse momento atual.
Existem duas coisas que motivam uma pessoa ao sucesso. É a inspiração e o desespero. É verdade. É só isso, eu não falo mais não, eu só ouvi agora. Não, tá uma figura, viu, bicho? Porra, Obrigado. tá uma figuraça. Tá. Tem mais alguma? Diga aí, João. Tá. Realmente é uma linha muito tênue entre o álcool e a responsabilidade, né? Sim. Mas a Heineken já faz isso há muito tempo e... Exemplo, vou dar exemplos que talvez possa ter passado agora pela nossa memória. A Heineken é patrocinadora master do GP de Fórmula 1, né? Então, em momento algum, a gente linka a marca com o consumo. A gente, aqui, o GP é na minha área, né? Na minha área de atuação. E todo ano tem várias ações que falam o seguinte, que a gente não pode, de forma nenhuma, misturar a bebida alcoólica com a direção. Enfim, tem o ponto do seguinte, a Heineken ela quer ser lembrada pelo que ela é, não pelo que ela vende. Exemplo, foi falado das lives aqui. Foi golaço quem fez as lives, quem acertou, golaço da companhia que fez, mas o como deixou a desejar, no meu ponto de vista, como João Inácio, tá? Não como funcionário da Heineken. Sim. Poderia ter se elaborado as lives de uma forma que não fosse... A gente viu aquele rapaz do Raça Negra estava balançando, teve o outro lá que estava chorando e cantando. Então, assim, e isso, se uma pessoa não tem um equilíbrio, ele bebe e vai bater na esposa, ele bebe e vai bater nos filhos. E a gente pede que, assim, vai beber uma cerveja, bebe um long neck e bebe um copo d'água. Bebe um copo d'água, vai se alimentar, depois toma outra long neck, tá bom, já chega. A gente, como companhia, a gente fala, uma tá bom, duas já deu. A gente não quer a quantidade por pessoa, a gente quer a quantidade para dividir, seja o momento de compartilhar. Então, a gente tem vários, agora falando com relação ao Covid, a gente tem várias ações que a gente não divulgou, a gente não usou essa pandemia para vender imagem, para vender rótulos, como aconteceu. A gente, falando aqui para vocês, a gente produziu álcool, a gente está produzindo álcool, tem fábricas nossas aqui no interior de São Paulo que estão produzindo álcool, estão dando para hospitais aqui do interior de São Paulo. A gente produziu, a Heineken na Filipinas, ela está fazendo entrega eu vi hoje até isso no Facebook, de alimentos. Então, assim, tem coisas que a gente está fazendo e a gente está fazendo porque a gente vai fazer para a sociedade. Não é para mostrar para a mídia, não é marqueteiro. Entendeu? Agora, cara, ela é uma empresa diferente. É uma empresa diferente. Eu estou há 12 anos no ramo de garrafa. Ramo de garrafa ou você ama ou você odeia. É pressão, é cobrança, é meta, é batida. Tem que entregar. E realmente a Heineken tem um diferencial nesse ponto. Pessoas, qualidade de vida, aquele papo que a gente começou antes aqui, falando daquele nosso amigo, né? Eu não quero a vida dele, né? Eu quero a vida que eu tenho. E eu acho que é isso. Acho que eu Muito muito bom, feliz de participar Joãozinho, aqui. muito bom. Pessoal, são 18h50, né? Nós já estouramos aí o tempo, mas é muito, muito legal. Luciana, vamos conduzir aí para finalizar, né? Para os meninos darem aí a última palavra deles, a última fala. Tá todo mundo aqui elogiando, fazendo perguntas, muito boa experiência. E eu, como professora, né, todo mundo me conhece, eu gosto muito, muito, muito de trazer o mercado. Sou uma professora inquieta, tá? E acho que a gente aprende muito com isso, com vocês. Mas vamos encaminhar para finalizar o evento, né? Eu vou só pedir, só trazer uma pergunta do Fernando, Martino, de Direito. Né? Ele diz, dentro desse setor de trabalho, tanto de bebidas quanto do vestuário, né?
ele é um setor muito restrito para os profissionais de direito atuarem? Sim. Falando, se você for pegar, falando de bebidas, né? Se você for pegar a parte de lawyer, né? De advocacia, as grandes empresas ela têm escritórios, tem lá dentro da Heineken deve ter uns 12 ou 15 advogados de cada especialidade, mas tem escritórios que trabalham para a gente, para a companhia, né? Mas, assim, há a possibilidade, a quantidade é menor, a oferta é menor de vagas, mas sim, há toda a possibilidade. Um profissional bom a gente não recusa de forma nenhuma. Legal, legal. No nosso caso lá, a gente terceiriza, né, a parte de jurídica, né, a parte law, né, de jurídica. Mas é como o Joãozinho falou, funcionário bom. Nesse momento, vou trazer a fala do Falcão. Realmente não é fácil segurar o time e é um desafio, né? Mas vamos torcer para que isso mude e funcionário bom não falta vaga, não. Bom, então, né, vamos aí, por conta do horário, quero agradecer muito, né, Paulo e Joãozinho. Assim, esse momento, eu acho que foi um bate-papo muito legal, muito enriquecedor, né, porque, embora a gente esteja aqui nesse lado, né, mais ligado à questão do processo de formação desse profissional, mas a gente, como professores, né, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer essa correlação entre teoria e prática. E eu, ultimamente, depois dessa história de doutorado, né, eu descobri que quando a gente diz que o professor é teórico, é porque a gente não entendeu o conceito, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Quando você entende o conceito, na verdade, não tem ninguém teórico. É esse distanciamento, né, que às vezes a gente tem da dificuldade de uma compreensão que faz a gente jogar a culpa em alguém. Né? E aí agora a gente não pode mais jogar a culpa em ninguém, a gente tem que puxar na realidade para cada um de nós, né? A pandemia está aí, o que eu posso fazer? Né? Não vou esperar o governo, não vou esperar fulaninho nem cicraninho, eu tenho que ir lá e fazer, né? Eu tenho que fazer a diferença nesse sentido. E aí eu queria saber se vocês querem, né, deixar mais alguma palavra, querem dizer mais alguma coisa, né, algum incentivo para esses colegas de vocês que já estão entrando aí, uns já estão no mercado, outros, né, estão caminhando aí para esse mercado. O que vocês deixam aí de ideia para essas pessoas, né, em meio a essa pandemia que a gente está vivendo? Joãozinho, pode ir na frente aí, vai lá, pode começar. Tá. Primeiro eu quero agradecer, tá? Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, rever tia Lu, tia Rose, que eu tenho saudade. Quero agradecer a vocês, a faculdade, a Universidade 7 de Setembro. Eu sou filho prata da prata, estudei minha vida toda no Colégio 7 de Setembro. Né? Setembrino. Muito feliz, grato pela formação que vocês me deram, pelo estar lá, aquela viagem lá para Portugal foi fundamental. Sim, Joãozinho. E o que eu quero deixar aqui para essa molecada que está começando aí, pessoal, não percam nada, não percam uma aula, não deixem passar nada. Às vezes você faz faculdade à noite, é cansativo, você passou o dia no trabalho, pegou ônibus, pegou táxi, subiu, desceu, e ao final do dia ainda tem que ir para uma aula que vai até 10h40 da noite. Cara, façam esforço, façam porque vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Como eu falei aqui, profissional bom, o mercado não recusa. Então, o que vocês puderem ser melhores, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém, sejam, tá? E é isso. E uma dica, cara, uma dica que eu acho que é fundamental. Antes de qualquer pós-graduação, eu acho que o nosso país ele é um dos países que menos fala inglês no mundo, né? Falando aqui da minha realidade, às vezes eu recebo gringos aqui e vai eu, meu chefe e poucas pessoas daqui falam inglês. Então, se vocês puderem fazer um curso de inglês, irem para fora para treinar a língua, treinar a audição,
o speaking, façam isso, porque é um diferencial. A graduação hoje é o basicão, todo mundo tem que ter. E aí o inglês é fundamental, principalmente se você vier para o Sudeste. O inglês é totalmente essencial. E aí vem o mestrado, vem o doutorado. E eu acho que é isso, pessoal. Muito feliz. Brigadão. Paulo, foi um prazer enorme, cara. Igualmente, conhecer, cara. Vamos trocar contato aí, né? Vamos sim. Deixa aqui um pedacinho de como é que pode dizer assim, invejinha branca, né, do meu início de carreira. Era para eu ser estagiário da Maresia, não deu certo. Foi a tia Lu que me indicou, alguma coisa assim, eu não lembro, sei que a tia Lu estava envolvida, mas não deu certo. E agradeço a vocês pela paciência e pelo esse bate-papo aí maravilhoso que a gente teve. Show! Pessoal, assim, ó, o que eu tenho para dizer para todos é, primeiramente, vamos aproveitar esse momento de reclusão para poder sair melhor do que a gente entrou. Em todos os âmbitos da nossa vida, esse é o momento de você rever os pratinhos, né? Não é fácil, mas aproveita esse tempo para se melhorar, como pessoa, como profissional. Algumas dicas que eu posso dar para vocês aqui seria o quê? Façam o que você ama. Eu sei que é um jargão, é uma coisa muito batida já, ok, mas, pessoal, eu fiz faculdade de Direito durante 2 anos, nunca perdi uma cadeira. Cheguei lá em casa e disse assim, pai, foi osso para passar nessa faculdade. Na época que Direito era quase uma medicina. Eu não vou para administração, porque é o que eu amo. Então, quando você faz o que você gosta, você vai para uma aula, pessoal, você vê o que você está fazendo no dia a dia, no que você está trabalhando. Eu ia para a Facete, eu não sou setembrino, né? Mas eu ia para a Facete, cara, eu amava as aulas, porque eu via aquilo ali no meu dia a dia, eu via aquilo ali, era uma negociação, era isso, era aquilo, então é muito gostoso. Quando você faz o que você ama, já é meio caminho andado. Segundo ponto que eu tenho para falar para vocês, como dica final, nunca parem de estudar, tá? Nunca parem de estudar. Eu saí da Facete, aí fiz uma pós em processos gerenciais, fiz um MBA na FGV de gestão comercial, estou fazendo um outro de gestão estratégica de negócio, então assim, não parem, tá? Não parem por quê? Porque uma live dessa aqui a gente aprende. Numa live, o que o João falou agora, a minha esposa, ela é gerente regional, eu conheci ela no MBA, de uma empresa suíça, tá? Uma multinacional suíça de implantes dentários. E ela tá tendo uma vaga agora para a diretoria, e o que veio à tônica foi isso, Joãozinho, foi a história do inglês. E não é o inglês né, como é que chama lá, daquele técnico lá, né, de futebol? Do Pois Flamengo lá, que lá, o técnico lá, né, e tal, falando, é um inglês fluente, speaking mesmo, listen, fluência total. E ela tá louca aqui em casa, tá fazendo Joel curso. Santana, estão Joel dizendo Santana, Joel pronto. Santana. Exatamente. Então, assim, galera, isso que você falou, cara, tá certíssimo. Então, pessoal, em suma, dica, vamos sair melhor do que a gente entrou nessa pandemia. É essa dica que eu dou para vocês. E outro ponto, sempre vejam o lado positivo das coisas, tá? Sempre vejam, porque até de uma desgraça dessa, eu tô adorando por um lado, né? Por quê? Porque eu tô conseguindo colocar o B2B em prática. O Adriano chegou para mim, Luciano, disse assim, Paulo, como é que tu colocou um B2B em prática em 3 meses e tinha mais de 5 anos que eu tava tentando e não ia? Aí eu disse, Adriano, não é porque eu sou diferente não, cara, é porque o momento está me ajudando para isso. O momento está me ajudando para isso. Então, é isso, sucesso a todos. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, quem quiser me seguir aí, quem quiser trocar uma ideia, tá? Tô à disposição para agregar, viu? Tá joia, galera? Forte abraço, fiquem com Deus aí, sucesso. Então, gente, assim, muito obrigada por todos, né, estarem participando. Obrigada, Rose, pela oportunidade, né, de acolher e mediar, né, esse reencontro tão especial, né, com os alunos que têm uma história nas nossas histórias e que têm uma história na instituição, né?
Isso é uma coisa muito legal de revê-los e revê-los em posição de diretoria, não é? Isso é uma coisa muito bacana, né? E parabenizar e desejar, né, que vocês mantenham o sucesso, né? De vez em quando arrancando os cabelos, né? Fale não, tô carequinho. Né? No final a gente consegue aí superar os desafios. E passo, Rose, a palavra para você finalizar aí o nosso encontro. Luciana, eu que agradeço, né? Não poderia ser outra pessoa nessa aula, né? Nesse evento que não fosse você. A gente acompanhou tanto o Paulo quanto o Joãozinho, e não tinha que ser outra pessoa. E assim que eu pensei no nome deles, eu pensei em você. E só tenho a agradecer aos meninos, acho que pelos comentários aqui, todo mundo gostou demais, estão perguntando, né, se vamos ter mais. A ideia desse programa é toda semana ter pelo menos um evento com temáticas, e é isso, pessoal, foi show. Paulo, Joãozinho, não tenho nem como agradecer a vocês, e sucesso. E que todos saiam melhores, né, nessa pandemia, e realmente a gente tem que ver o lado positivo das coisas. Bacana? É isso. Valeu, galera. Obrigadão. Tamo junto Tchau, aí. tia Lu, tchau, Abraço. Rose, beijo. Tchau, valeu. Lu, bom lhe ver. Beijo, viu? Pessoal. Valeu. Valeu. Tchau. Adorei. Joia.